Oi, gente. Hoje eu gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês que fizeram parte da minha caminhada ao longo deste ano. Nada disso poderia ser possível sem o apoio, o carinho, a confiança de todos que me acompanham, interagem, acreditam no meu trabalho. Cada mensagem, cada comentário compartilhada serviram de motivação para eu continuar evoluindo e dando sempre o melhor de mim. Que o novo ano seja repleto de saúde, aprendizado, conquistas e novas oportunidades para todos nós. Que possamos seguir juntos, fortalecendo essa parceria, trabalhando com dedicação, crescendo passo a passo. Obrigado por estarem aqui. Feliz Ano Novo e que venham ainda mais momentos especiais. Beijo!